Cumprimento a todos os presentes e convido-os para fazermos a oração inicial. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Boa noite a todos, né? Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa a vocês pelo atraso, porque a reunião era para ter começado às 18 horas, e já está aí quase com 30 minutos de atraso, porque a gente estava reunido ali na sala tentando resolver um problema da munícipe, que eu acho que é uma pessoa que precisa, realmente que precisa, a gente está tentando resolver. Por isso eu peço desculpa a todos pelo atraso. Solicito ao secretário que proceda a chamada nominal dos vereadores, dos senhores vereadores. Adalton Lopes Abrantes, Amaruzan Gonçalves dos Reis, Arley Valadares Machado, Edson Fernandes Sales, Emílio Alves Braga, Elton Pérez Ferreira, João Henrique Zica da Rocha, José Carlos Pereira de Santana, Luiz Felipe Silva de Andrade, Nerivaldo Alves de Miranda, Sabrina Lúcia dos Santos Oliveira. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Brasilândia e de Minas, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao secretário que proceda a leitura da ata da última reunião. Concedida. A dispensa da leitura da ata da última reunião está em votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação das mesmas, que permaneçam como estão. E os que forem contrários, que, por favor, se levantem. Aprovado 10-0. Solicito ao secretário a leitura do projeto de lei número 015 de 2026 e emenda número 001 de 2026 ao projeto de lei número 013 de 2026 para apresentação. Projeto de lei número 015 de 2026, de 4 de abril de 2026, institui o sistema de banco de horas para os servidores públicos municipais de Brasilândia de Minas e da outras providências. O prefeito municipal faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito da Administração Pública Municipal de Brasilândia de Minas o sistema de banco de horas para compensação de jornada extraordinária dos servidores públicos efetivos. Artigo 2º. O registro de horas excedentes dependerá de autorização prévia da chefia imediata e justificativa de interesse público. Artigo 3º. Poderão ser acumuladas até 2 horas diárias de 40 horas semanais. Artigo 4º. As horas acumuladas deverão ser compensadas no prazo máximo de 12 meses. Artigo 5º. Na impossibilidade de compensação por necessidade do serviço, poderá haver convenção em pagamento, observada disponibilidade orçamentária na legislação vigente. Artigo 6º. Não se aplica esta lei aos ocupantes de cargos comissionados, agentes políticos e funções incompatíveis com o controle formal de jornada. Artigo 7º. O controle será realizado por sistema eletrônico, folha de ponto ou por mecanismo oficial. Artigo 8º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasilândia de Minas, 4 de abril de 2026. Nerivaldo Alves Miranda. Projeto de Lei 03 de 2026 define a jornada diária de trabalho dos agentes comunitários de saúde, ACS,
e dos servidores da limpeza urbana e obras do município de Brasilândia de Minas, entre os meses de maio a novembro e da outras providências. Emenda número 001. Acrescenta o artigo 3º na redação do PL 013 de 2026. Artigo 1º. Fica acrescentado ao artigo 3º no PL 013 de 2026 com a seguinte redação. Artigo 3º-A. Os trabalhadores que tiverem sua carga horária reduzida em razão desta lei não sofrerão qualquer redução em seus vencimentos, insalubridade, periculosidade, férias ou 13º salário, gratificação natalina. Brasilândia de Minas, 4 de abril de 2026. Luiz Felipe Silva de Andrade. O 011 também, Não. Esse aqui já foi, é só para votar, né? Então esses dois mesmo. Com a palavra, o vereador que desejar apresentar a proposição. Concedido, vereador Nerivaldo. Boa noite a todos. Boa noite, nobres colegas vereadores, mesa diretora, os colaboradores dessa casa, as pessoas que nos assistem de casa através das redes sociais, aqueles que se fazem presente aqui. E como eu disse na reunião passada, volto a falar, o prefeito Oséias teve mais de 6.000 votos, e quem está administrando a cidade, conduzindo todas as coisas, e pelo que temos visto aí, é a sua esposa, a secretária de saúde, secretária de administração, e isso é vergonhoso, muito vergonhoso para a nossa cidade. E eu quero aproveitar o momento para convocar ela aqui, nessa Casa Legislativa, e trazer vários esclarecimentos aqui, que perguntas que a população também quer ouvir, quer saber, do que vem acontecendo no nosso município. É um descaso com o dinheiro público, é tanta suspeita de corrupção, de desvio de dinheiro, isso é vergonhoso para essa casa que até hoje nunca tomou nenhuma atitude, e eu convoco aos nobres colegas para que nós possamos tomar uma atitude diante do que vem acontecendo. E gostaria de falar aqui de um fato. Na reunião passada, eu fiz um corte dessa fala inicial que eu fiz aqui, soltei nas redes sociais, e a secretária de administração, senhora primeira-dama, ela teve, não sei se eu diria audácia, né, mas teve aí o cuidado de ir lá na minha rede social e fazer comentários, né, falando que ela não tem esse poder, ela não sabia que ela tem esse poder, mas pelo que nós vemos aí, ela tem sim. Então eu quero, né, como eu disse lá no comentário abaixo do dela, me ater para que ela venha aqui nessa tribuna e responder os questionamentos que essa Casa Legislativa tem para fazer para ela. Né? Então, ela chegou aqui do nada, né, e está aí hoje, primeira-dama, com 2 secretarias aí assumindo, e uma está um descaso, que é a saúde, é um desmantelo. Né? Quando nós vimos aqui os agentes de saúde, aqui o tempo todo reivindicando aqui os seus direitos, que são negados pela administração. Tem o IFA que é repassado aí todo ano para os agentes e muitas vezes é negado. Tem um retroativo aí que não foi pago, que eles vêm cobrando há muito tempo. Tem a insalubridade que não é paga. Então, assim, são tantas coisas que é dever da administração que não cumpre com seus deveres, inclusive um deles é responder as perguntas que lá na rede social ela diz que é só mandar e ela responde. Tem aqui um ofício que foi enviado aqui no dia 16 do mês 2. E legalmente eles têm 15 dias para responder. Então, no mês 2 do dia 16 desse ano, até hoje nós não obtivemos resposta. Então, é só blá, blá, blá mesmo dessa administração aí, porque fazer com as suas obrigações e responder o que realmente eles deveriam responder, eles não respondem. Então, eu vou convocar essa secretária aqui para trazer resposta para essa Casa Legislativa, porque o senhor prefeito, ele só comparece aqui a convite, se ele aceitar o convite, mas o secretário é obrigado a vir aqui, então está convocada, viu, senhora secretária?
para a senhora esclarecer a respeito do contrato. Vou aqui especificar aqui o que eu quero que a senhora traga, porque tem que especificar. Eu quero que a senhora traga esclarecimentos a respeito do contrato dessa empresa Rema. Eu gostaria aqui só de dizer que no primeiro mês de janeiro foi pago para essa empresa R$ 378.478,33. Pelo que a população muito bem lembra aí, não havia nada feito. A cidade estava um mato, estava um descaso, buraco, sujeira para todo lado. Então, qual o motivo de pagar R$ 378.478,33, que é no contrato reza, que é por medição? Que medição que é essa? Só se for para ficar andando nas ruas aí com o carro, pegar um carro e andar na rua, aí vai medir as ruas aí dá um valor desse aproximado aí, ou até mais. Porque eu sei que teria muita empresa aí que pegaria esse serviço aí por muito menos. Então eu quero que a senhora traga aí também as justificativas, quero que a senhora traga o contrato por completo da empresa Rema, a quantidade de funcionário, quais são a especialidade de profissionais que lá no contrato reza, e também qual a justificativa da prefeitura, administração, ceder caminhão, maquinário, ferramentas e, além de tudo, ainda o combustível para toda essa frota aí, para poder prestar o serviço e a empresa pegar R$ 378 mil num mês de janeiro, que não tinha praticamente nenhum funcionário trabalhando, digamos que pode-se dizer que não tinha nenhum tipo de funcionário, nenhum serviço prestado. Então, eu quero que a senhora traga aí por escrito toda a relação do que foi feito, e isso aqui que eu falei para a senhora. O contrato dos valores atual, valores pagos antes, né, da empresa e justificativas. Porque o serviço antes era feito, quais os valores que eram praticados aí para fazer os mesmos serviços e hoje aí, né, está sendo praticado aí com esse valor de medição aí que está chegando a quase R$ 400 mil. Os contra-cheques dos pagamentos feitos até o momento com seus respectivos valores. Terceiro, quero também que a senhora traga aqui o esclarecimento para essa casa do dinheiro que sumiu, que o vereador Felipe, vereador Brancão, já teve lá na prefeitura perguntando. Quero que a senhora traga por escrito como que esse dinheiro sumiu, quem foi o hack, para qual conta que foi, porque hoje tem meios para descobrir isso. Então, quero que a senhora traga também para essa Casa Legislativa aqui esclarecimento para onde foi parar esse dinheiro. Inclusive, uma das vezes eu tive lá junto com os vereadores lá e foi dado explicações lá vazias. Então, traga por concreto, né, que a senhora disse lá nas redes sociais, na minha rede social, que é só fazer a convocação que a senhora vai trazer aqui. Então, traga documento e justificativa para onde foi, por quê e onde é que tem esse dinheiro. Nós queremos saber. Quarto, sobre as emendas dos deputados, né, eu vou colocar de todos aqui, mas se os nobres colegas no dia que a senhora comparecer não quiser perguntar, eu quero saber da minha. Inclusive de R$ 375 mil que foi destinado pelo deputado Rogério Corrêa para a Secretaria de Saúde para a compra de uma ambulância. E nós temos visto aí faltando transporte, né, inclusive de ambulância para os pacientes. São veículos que estão sucateados, uma vergonha para a saúde. Fora as emendas, que também são destinadas para a saúde, a senhora traga uma relação de todos os gastos, para onde é que foi, que eu quero analisar. Se os nobres colegas também quiserem, eu quero também, junto comigo. Qual a estimativa de gasto com a festa da cidade? É a outra pergunta que eu quero que a senhora traga. Qual que é a estimativa? Qual o valor que a senhora estima que vai ser gasto? De onde vai vir esse dinheiro? Aonde é que vocês vão arrumar esse dinheiro para pagar, né, essa festa da cidade? Os nobres colegas aqui mencionaram aqui sobre ver a questão dos camarotes aí, mas eu quero saber, e eu acredito que a população também quer, porque festa é muito boa, e eu acho que deve fazer a festa, porque atrai o turismo, movimento, o comércio local, mas nós precisamos saber de onde é que vai sair esse recurso. Quero também saber sobre o recurso do deputado Samuel Viana para comprar os uniformes dos agentes que hoje estão aqui nessa casa, que até hoje não foi compra. Cadê esse dinheiro?
Cadê o dinheiro que foi destinado, que já está na conta? Inclusive, aqui nessa Casa Legislativa, um dia ele falou desse recurso há muito tempo. Então, assim, são direitos que vocês negam, vocês ficam com blá, 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 que está fazendo as coisas, que está aparecendo, mas cadê isso? Cadê o dinheiro? Nós queremos saber do dinheiro, se ele está sendo administrado com responsabilidade, mas os comentários que rodam na cidade é que não. E eu acredito que, realmente, nós temos que investigar, essa casa precisa tomar uma atitude, abrir uma CPI, investigar essa administração, porque isso está uma vergonha. E está vergonhoso para nós, que somos representantes do povo, e é isso que o povo espera de nós. Quero saber também que a senhora traga resposta sobre o projeto da construção do galpão da feira, que está pela metade ou menos ainda. Porque o projeto, pelo que nós sabemos, era para ser feitos 2 galpões, era para ser feito box, repartições, foi feita a construção, e pelas informações que nós temos, até a iluminação daquele galpão ali, os feirantes tiveram que juntar o dinheiro para poder fazer a iluminação. De onde saiu o recurso para a reforma do PA? A senhora traga também. Esse é com recurso próprio? É alguma emenda? Traga. Apresentar também para essa Casa Legislativa o processo licitatório dos móveis planejados que estão sendo colocados aí nas repartições públicas, com as suas medições. Eu quero que a senhora traga também as medições dos móveis, quantos metros quadrados de móveis planejados vão ser instalados nas repartições públicas e onde eles foram instalados. Quero que a senhora traga por escrito quanto que ficou esse valor, qual que é a medição, porque depois eu quero conferir um por um. Nono, eu quero que a senhora também traga para mim o repasse do governo para os agentes, que é o dinheiro que não foi repassado, né, um tempo, sendo que o dinheiro está na conta, desde janeiro, que é o que eu falei aqui. Sobre o contrato com a empresa de combate à epidemiologia, apresentar a cópia do contrato, o valor firmado e como está sendo executado esse serviço, porque lá em casa, eu vou falar lá pela minha casa, e acredito para a casa de muitas outras pessoas, inclusive já vi outros colegas aqui reclamar nessa casa aqui, que não está aguentando mais tanto pernilongo, e está vergonhoso essa situação. Então, assim, o dinheiro está saindo, está sendo pago a empresa, mas o serviço cadê? Isso é vergonhoso para nós que somos responsáveis por fiscalizar, né, de não tomar essa atitude e fiscalizar. Pois eu quero que a senhora traga aqui para essa Casa Legislativa, cópia desse contrato, aonde é que está sendo feito, como está sendo feito, e também sobre as emendas enviadas para a saúde, justificativa por escrito e documento do motivo dos atrasos. E sobre as emendas impositivas, que o nobre colega vereador João Henrique já falou aqui na reunião passada, que nós vamos receber, nós temos um prazo para receber, eu gostaria que a senhora trouxesse aqui um esclarecimento para essa casa, sendo que isso é assegurado por lei do parlamentar, do legislativo, que o executivo é obrigado a pagar, mas que nós, muitas vezes, por omissão e talvez por falta de atitude, nós cruzamos o braço e o executivo vem fazendo o que quer. Pega o dinheiro, aplica noutra área, né, faz outra coisa, e a verba que o parlamentar aqui indicou, ela não chega no destino. Por exemplo, a minha verba, a emenda impositiva, que tem que ser aplicada na saúde, como eu disse na reunião passada, foi justamente para os agentes. R$60 mil para a compra dos tablets, que é para informatizar. Então, a senhora vai trazer para essa casa o prazo, porque tem prazo definido. Por que é que a prefeitura, ela tenta tanto segurar esse recurso e não fazer o repasse, sendo que é direito parlamentar? Pois bem, eu gostaria então, né, que a senhora, nós vamos formalizar isso aqui depois no papel e enviar para a prefeitura, para que a senhora receba, providencie aí todos esses documentos e traga aqui, viu? Que aqui a senhora na tribuna vai trazer esclarecimentos, né? Porque a senhora é uma pessoa muito capacitada para trazer essas explicações, como a senhora mencionou mesmo lá nas minhas redes sociais, tá? Então, muito obrigado, é isso que eu gostaria de dizer, e haja com responsabilidade com o recurso público, viu?
Concedido, vereador Arley Valadares. Boa noite a todos, mesa, colegas vereadores, colega, você de casa que nos assiste, público aqui presente, boa noite. Primeira mão, já quero deixar aqui para os agentes de saúde que, infelizmente, não tivemos resposta do requerimento que foi enviado, né, para a prefeitura até hoje, infelizmente. Mas as providências estão sendo tomadas e nós vamos ter a resposta. Só queria aproveitar a fala do Nerivaldo, presidente, eu acho que ele esqueceu de mencionar também aí esclarecimentos sobre as máquinas que nós temos no nosso município e outras máquinas da mesma sendo alugadas, né? E também o que chegou até para nós aí, por que vai terceirizar as patrol, né? Que ela traga também os esclarecimentos para nós e traz também para nós já o custo de manutenção veicular do nosso município. Obrigado. Temazinho aqui do... Concedido. Eu pulei uma outra questão aqui de esclarecimento que eu gostaria que a senhora secretária trouxesse, é a respeito do transporte escolar, porque nós sabemos que o valor que era praticado para transportar os alunos era e os mesmos veículos que faziam esses transportes escolares, hoje são os mesmos que fazem esse transporte, e sendo que o valor mais que dobrou. Então, gostaria de que a senhora trouxesse os valores praticados antes da contratação dessa empresa, dessa cooperativa, e o valor que é praticado hoje, né? Nós tivemos aí um atraso nas aulas, e devido às estradas em más condições. Aí depois nós tivemos aí quase uma paralisação também por falta de pagamento, e muitas dessas pessoas nem contratos tinham ainda. Então a senhora vai trazer aqui esclarecimento a respeito dessa empresa também, a respeito desses fatos aí, né? O porquê disso. Então o que nós temos visto aí? A administração, ela inflou as despesas, né, para fazer os mesmos serviços. Agora o motivo nós não sabemos por quê. Então a senhora vai trazer aí, né, esses esclarecimentos aí que foram solicitados para a senhora, né, para que o povo possa, né, entender o que está acontecendo, por que o município retrocedeu tanto, né, ao invés de progredir, melhorar as condições do cidadão, as praças aí sem bancos quebrados, são tantas coisas para serem feitas e não estão sendo feitas. Então, assim, chega um determinado momento, a administração apresenta uma festa para ver se melhora aí a aprovação popular, e eu acredito que não, porque quando a administração ela é manchada com suspeita de corrupção, de desvio de dinheiro, ela não chega a lugar nenhum, não. O povo não aprova isso, não. Muito obrigado. Concedido. Oi, eu quero cumprimentar a mesa, cumprimentar a vereadora, vereadores, servidor dessa casa, o pessoal que nos acompanha pelo Instagram. Eu quero parabenizar o vereador pelas palavras, aí eu quero também uma explicação da administração pública, as pessoas menos favorecidas que estão à procura de terra, vereador Maruzan. Tem uma senhora que me procurou querendo meio caminhão de terra. Eu não sei se há legalidade ou não, mas eu acho que uma cidade pequena igual Brasilândia, não só Brasilândia, sempre teve esse dom de fazer essa doação para as pessoas menos favorecidas. Tem uma senhora que está precisando de meio caminhão de terra tem 2 meses. Eu quero saber por que na época da campanha, tem 20 caminhões de terra distribuindo terra todo dia. Toda calçada tem um monte de terra. Inclusive, eu quero falar aqui para o pessoal, eu vou fazer um projeto de lei aqui, eu sou a favor da terra para o povo, mas eu vou lançar um projeto até o Toninho da prefeitura. Eu falei que dentro de 30 dias, se o pessoal não pôr a terra para dentro do lote, o Toninho falou que eu estou errado, ele não precisa de 30 dias não, 1 semana. O pessoal que não pôr essa terra para dentro do lote, dentro de 30 dias, eu quero que faz uma multa do preço do PTU. Porque as pessoas mais carentes, vereador Maruzan, são eles que colocam a terra para dentro de casa. Os que têm mais condição, deixam a terra na calçada dos outros. Aqui tem terra aqui nas calçadas desde a época do prefeito Zizinho.
Eu volto a dizer, por que que essa dona que está precisando dessa terra tem 2 meses querendo meio caminhão de terra para arrumar a entrada da casa dela? Na época disse que estava chovendo. Passou a chuva, agora diz que as máquinas estão estragadas. Na campanha as máquinas têm máquina, não chove. Eu quero saber por que que agora está assim. E, vereadores, na reunião na sala do presidente, eu falei que estou vergonhoso de tanto falar. Desde o dia que eu sentei no plenário em cima, que era em cima, eu bato nessa tecla toda vez a respeito das diárias dos motoristas. Vou falar aqui pela última vez. A diária baixou. Eu tive ciência, hoje eu não acreditava, vereadores. Então, eu procurei motorista, mandei mensagem na Secretaria de Saúde, não tive informação, né, para ter ciência do assunto. E procurei os motoristas, a diária baixou. Eles estão querendo que os motoristas dormam na casa de apoio. E pagando duas alimentações para ir em Belo Horizonte, Brasília. Eu acho que o prefeito não está... Eu acho que o prefeito não tem ciência disso aí, porque nós viajamos com o prefeito aí, Arlen, quando nós viajamos com ele, tem vezes que ele convida os vereadores aqui para ir em Montes Claros, Belo Horizonte. Eu sei do bom coração que ele tem. Às vezes ele fala, vocês são meu convidado. Eu, na minha função de vereador, tenho a minha diária boa, tenho meu bom salário. Ele usa o coração dele e fala, não, hoje vocês vieram comigo, eu vou pagar para vocês. Com certeza, os vereadores aqui já participou disso. Então, às vezes, ele não tem ciência, ele não está sabendo o que está acontecendo com os motoristas. Então, se o dinheiro é da prefeitura para pagar os motoristas, os técnicos de enfermagem que viajam, essa dificuldade... Então, eu não estou acreditando que o prefeito está sabendo disso aí, prefeito. Prefeito, o senhor lembra, quero que o senhor lembre-se disso aqui. Ó. Um dia, quando o senhor era técnico de enfermagem, na época, isso há anos, o senhor falou que o motorista viajou com o senhor, o Zezinho motorista, o Zezinho, e ele tinha R$5 na carteira. Vocês parou no café do amigo, ele comprou um pão de queijo e um pão de queijo e uma linguiça lá. Vocês dividiu essa linguiça e esse pão de queijo. Será que o senhor lembra disso? Lembre-se, olha isso aí com carinho. O prefeito anterior teve coragem também de aumentar a diária, que eu sou servidor público, R$2 na diária. Pelo que eu estou vendo aqui, se o senhor não tiver ciência disso aí mesmo, o senhor está pior, porque o senhor fez foi baixar. O outro aumentou R$2 em 2 mandatos, R$2. Agora o senhor baixou. Então, prefeito, olha isso aí com carinho. Não coloca só a mão na consciência, não, coloca também o coração na consciência. E esse motorista aí que pagou o lanche para o senhor esse dia, o Zezinho, foi demitido agora, que ele é servidor da saúde há 15 anos, e ele é só contratado. Então, vocês dispensaram ele lá, alguém dispensou ele lá na prefeitura, até hoje ele está desempregado, e está solicitando de motorista lá. Hoje tem 2 plantonistas no plantão, e solicita de motorista. Esse aí é o motorista que pagou o lanche para o senhor esse dia. Vê isso aí com carinho para ele. Eu não estou pedindo serviço para ele, não, porque às vezes, na hora que eu sair daqui, vai alguém me ligar, querendo cochichar no meu ouvido, eu não falo nada cochichando, não, eu gosto de falar olhando. Eu não quero nada em troca, não. Faz isso aí se ele merecer. Dispensou ele, a vaga dele está aberta até hoje. Dizem que iria contratar os efetivos não quis. Então, a vaga está aberta, e lá, onde ele ocupava a vaga dele, está necessitando de um servidor lá para carregar, para transportar os pacientes. Obrigado a todos. É proposição que vai vir um relevantes após a proposição. E o senhor Maruzan? Tá concedido, vereador Maruzan. Boa noite a todos. É lamentável, companheiro Emílio, né, tudo que você falou aí. Concordo plenamente. Quero aproveitar aqui, inclusive, diante de tantos requerimentos que já foi feito aqui, e deixar mais um aqui hoje, a meu pedido, que possa ser olhado com carinho essa questão da diária dos motoristas. Que eu acho que o motorista, para ir em Brasília hoje e voltar, tem que ser avaliado, o mínimo. Ele tem que ter um almoço decente, um café reforçado, e, no mínimo, direito a uma garrafinha de água num trajeto desse aí. Eu acho que esse cálculo tem que ser feito na prefeitura. E a diária que está sendo paga hoje,
a gente tem avaliado, e ela não dá para o almoço. Não dá. E eu não gosto de injustiça. Justiça tem que ser feito. Não é justo pagar uma diária que paga para o vereador, uma diária que paga para um prefeito, e um servidor da saúde que está aí salvando vida, ganhar uma diária mesquinha dessa. Então é mais um reforço que eu faço aqui, deixando aí mais um requerimento, e também pedir aí, essa questão da terra, eu acho que a Secretaria de Ação Social, ela tem que comprar essa briga. Tem que parar de tudo que a vez que pede, falar, eu não tenho recurso, eu não tenho emenda, eu não tenho emenda carimbada. Vai atrás dessas emendas carimbadas. Secretário, gente, não é só para ficar sentado na cadeira e representando o povo, não. Ele tem a obrigação e o dever de ir atrás de recurso, ir atrás de emenda para ajudar a sua secretaria. E a gente tem visto aí mesmo, vereador Emílio, às vezes pessoa que tem tirado da cesta básica para tentar construir um barraco para sair do aluguel, e às vezes depende de uma viagem de terra que, se for pagar, e hoje está em média de 500, 600 reais. Isso é uma ajuda muito grande. E eu acho que tem que disponibilizar, sim, um caminhão dentro da legalidade, manda lei aqui para essa casa aqui, que nós vamos estar aprovando, um caminhão que fica disponível para estar atendendo esse povo. Isso não é política, não é bondade, é necessidade. Essas aí minhas falas. Muito obrigado. Concedida. Felipe Andrade. Solicito que o senhor inclua na ordem do dia, porque o projeto de lei de minha autoria 013, eu coloquei uma emenda, gostaria que o senhor incluísse para ser apresentada, né, e votada hoje também, juntamente com o projeto, a emenda número 001 de 2026. A convocação está em votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação da mesma, que permaneçam como estão. Os que forem contrários, que, por favor, se levantem. Aprovado 10-0. O requerimento está em votação. O requerimento do vereador Amaruzão está em votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação da mesma, que, por favor, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que, por favor, se levantem. Aprovado 10-0. Concedido. Presidente, boa noite a todos. Boa noite, presidente, secretário, demais colegas. Deixa eu te falar, tem muita reclamação dos vereadores, questão de requerimentos que não foram respondidos. Gostaria de fazer um requerimento aí, dando 48 horas para que a prefeitura responda todos os requerimentos desta casa que foi feito em votações anteriores, para que seja respondido num prazo de 48 horas todos os requerimentos feitos por cada vereador aqui presente. Muito obrigado. O requerimento do vereador João Henrique está em votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do mesmo, que permaneçam como estão. Os que forem contrários, por favor, se levantem. Aprovado 10-0. Constar no requerimento também, para a gente constar aí, sob pena de encaminhar isso para o Ministério Público, porque está vergonhoso, viu? Muito obrigado. Ok. A emenda do vereador Felipe Andrade. Emenda de número 001/2026 está em votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do mesmo, que permaneçam como estão. Os que forem contrários, por favor, se levantem. Aprovado 10-0. Com a palavra o vereador que desejar pronunciar sobre assuntos relevantes.
Concedido, vereador Arlen Valadares. Boa noite novamente. O vereador Emílio disse ali, né, e eu concordo com ele, mas eu nunca tive essa graça de viajar com o prefeito depois de estar vereador e ter aí alguma coisa paga por ele. Ô, Emílio, desde quando nós começamos a cobrar, né, que fosse feita a coisa mais clara, mais transparente, então isso ficou impossível para nós. E queria falar também a respeito, às vezes, igual o vereador Nerivaldo falou, dos funcionários, né, vir reivindicar os seus direitos. E quando o funcionário reivindica os seus direitos, ele é pressionado, né? Então, eu quero dizer a todos os funcionários que eu estou à disposição, e acredito que também os colegas vereadores estão à disposição para brigar por cada um de vocês, dentro da legalidade. Vocês podem contar conosco. E queria dizer também a respeito de algumas falas, né, que aparecem aí nas redes sociais, nas internet da vida. Às vezes aparece uma pessoa e fala que tem 11 vereadores nessa casa, e me desculpe a palavra, mas eles falam, não faz bosta nenhuma. Me perdoe a palavra. E eu queria dizer a essas pessoas que desse uma olhada e vê-se, né, se realmente não faz nada. Eu queria dizer a eles que denúncia ao Ministério Público nós já fizemos. Nós denunciamos aqui ao Ministério Público funcionários do município dentro da propriedade privada. Nós denunciamos, né, as compras incompatíveis com a renda. Nós denunciamos o nepotismo, né, nós não escondemos de ninguém, que todos sabem. Está ali o nosso companheiro, colega João Henrique, que sabe, tem conhecimento de quem fez as denúncias. Nós denunciamos as gratificações indevidas. Então, às vezes, nós somos vereadores, estamos fazendo de forma errada. A população não sabe o que nós estamos fazendo, porque nós não estamos divulgando. Então, eu quero deixar aqui claro, as denúncias, cópia está comigo, quem quiser ter acesso pode procurar. Né? Vi também o companheiro aí, Betinho, fazendo um desabafo nas redes sociais esses dias, e realmente, nós já dizemos aqui várias vezes, está vergonhoso, mas a população de Brasilândia pode ter certeza, as providências estão sendo tomadas. Está demorando? Tá, nós também estamos agoniados, mas tudo tem um momento e tem a hora certa, e tenho fé em Deus que tudo vai se resolver e vai chegar. O contrato da empresa Rema, que também foi citado nas redes sociais, até a data que nós olhamos, ele não está disponível no portal da transparência. Nós colocamos um ofício, foi protocolado na prefeitura, para que apresentasse nessa casa. Até hoje também não foi apresentado. Né? É mais uma que, se não apresentar, nós vamos levar o conhecimento do Ministério Público. Então, eu queria contar com o apoio de todos os vereadores, não só um pequeno grupo, mas que todos os vereadores pudessem se unir em favor da população, a favor da aplicação correta dos recursos que é chegado em Brasilândia de Minas. Então, fica aqui, né, a minha fala, a minha indignação do que está acontecendo, mas nós não vamos parar, nós vamos continuar fazendo o nosso papel como tem que ser feito. E aquilo que nós solicitamos, como o vereador João Henrique colocou o requerimento, se não for respondido, as medidas cabíveis dentro da lei vai ser tomada. Obrigado. Concedido, vereador Carlinhos. Boa noite à mesa, boa noite, vereadores, vereadora, público presente, pessoal do Instagram. Hoje eu passando aqui para agradecer. Ontem tivemos o leilão, em qual eu, o vereador Brancão, participa. O Arlen Valadares apareceu lá, né? Que seja bem-vindo. Vamos esperar você para a próxima, né? Que seja o primeiro de muitos. Ontem a palavra é gratidão. Arrecadamos 677 mil de doação. Vai tirar despesa, mas acredito que vai bater os 650 mil.
sendo esse 20 mil para a sua pai, vai tornar em torno dos 90 mil reais, né? E falar aqui com vocês, todos os vereadores, convocar todos também, que o próximo possa estar lá, que não é quantidade. Às vezes o cara teve um boi lá registrado, ele saiu quase o mesmo valor da sandalinha do gesto da filha do Arno Valadares, que saiu 5.300, não foi, Arno? 5.200, uma sandalinha usada. Então é gesto de coração que acaba sendo solidariedade e é bem proveitoso. Agradecer também aos funcionários da casa também, que esteve lá presente também, né? E falar para vocês que é tudo doação, tudo. É serviço prestado, igual, acho que, se não me engano, o funcionário falou comida boa. Então, a gente empenhou não só ontem, mas 20, 30 dias atrás, e deixar aqui o convite para todos vocês estarem lá e falar sobre o hospital. Lá era só teste, mamografia, só prevenção. Agora vai começar com quimioterapia, radioterapia, e dizer a vocês, tomara que não precise, né? Mas se precisar, a gente está fazendo bem a quem realmente precisa. Então, a palavra é só gratidão e agradecer a todos vocês, em nome do Brancão e do Arlo que esteve lá, e cada doação que foi feita. Muito obrigado a todos. Concedido. Arlen Valadares. Como o vereador Carlinho falando do leilão, eu só quero parabenizar, né, todos aí da organização, parabéns mesmo, e tem gente ali que trabalha, né, que parece que vai além da capacidade humana, e muitos me conhecem, sabem da minha caminhada na igreja, tá ali a Kívia, a Vaininha, né, que são companheiras de intercessão. A gente passa por momentos assim de grandes emoções, de testemunhos de vida, né, que deixa a gente emocionado. Um pouquinho que eu pude participar no sábado ali, dando uma contribuição no domingo, o que eu senti não tem explicação, né? Até falei com Josias, o evento é coisa de Deus mesmo. Parabéns a todos aí da organização. E queria deixar aqui, o presidente, o pessoal cobrando de nós manutenção nas estradas rurais. Não é só num ponto, é o município inteiro, a área rural inteira. As estradas estão precárias, né? Esses dias mesmo, um produtor colocou no grupo ali da parceria rural, do qual está o prefeito, os secretários, e ali o secretário respondeu a um dos produtores que ia dar um tapinha na estrada. Eu perguntei a ele qual que é a previsão de manutenção nas máquinas, nas patrol. Quem respondeu foi uma outra pessoa que não é funcionário. Respondeu lá um produtor. Respondeu que a prefeitura vai alugar a patrol, vai terceirizar também. Olha onde nós chegamos, nós temos 2 patrol. Né? O que chegou para mim até o momento que a última patrol quebrou a correia e o rolamento tensor, que é coisa mínima, e diz que não compensa arrumar. Será por que não compensa? Será que realmente é isso mesmo? Né? Se estiver chegando para nós errado, né, que o executivo pudesse mandar aqui o que realmente está acontecendo. Lembrando que nós tentamos um diálogo, não conseguimos, então está aqui o nosso meio de cobrar. E o povo da zona rural espera as estradas manutenidas, né? Uma estrada que, no mínimo, dê condições de vir à cidade, de trafegar e de escoar sua produção. Obrigado, presidente. Vereadora Sabrina. Boa noite, colegas, a mesa diretora, boa noite ao público presente, boa noite ao público de casa. Vou voltar aqui um minuto na questão das diárias. Eu até fui ali, peguei meu requerimento do ano passado, foi dia 17/2. Eu fui procurada por alguns motoristas o ano passado, né, sobre essa questão das diárias, e aí a gente retomou essa pauta novamente agora esse ano. Hoje, eu tinha uma reunião marcada com o prefeito para conversar sobre essa questão.
só que ele precisou viajar e no momento que ele podia me atender, eu estava em outra demanda. Então, assim, a gente está correndo atrás e eu faço minhas falas dos colegas aqui, né? Estou junto com vocês para correr atrás dessa questão aí mais uma vez. Agora, eu vou tornar público aqui, para vocês aqui presentes e para o público de casa, dando continuidade ao meu trabalho aqui no município sobre inclusão, eu estou lançando hoje um projeto que se chama Laços Atípicos. Vou dar uma lida aqui, explanar rapidinho, tá bom? O projeto Laços Atípicos é um projeto de apoio às mães e pais de crianças autistas e com outras neurodivergências no município de Brasilândia de Minas. O projeto nasce da necessidade de acolher, orientar e fortalecer mães e pais de crianças com transtorno do espectro autista e demais neurodivergência neste município. Essas mães e pais enfrentam desafios diários que exigem apoio emocional, social e informativo, e muitas vezes sem rede de suporte adequada. Porém, a Constituição Federal, logo no inciso 3 do artigo 1º, já menciona que a República Federativa do Brasil tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. Portanto, a necessidade de acolhimento, fortalecimento e orientação nasce tanto das situações vivenciadas pelas mães e pais atípicos, quanto minhas, quanto professora, por tudo que diz as leis citadas. Justificativa. Cuidar de uma criança neurodivergente exige dedicação intensa, conhecimento específico e suporte contínuo. Muitas mães acabam sobrecarregadas, enfrentando dificuldades emocionais, financeiras e sociais. O projeto visa criar uma rede de apoio, promovendo inclusão, informação e qualidade de vida, tanto para as mães quanto para seus filhos. O objetivo geral desse projeto é promover acolhimento, suporte emocional, orientação e fortalecimento das mães e pais de crianças autistas e com neurodivergências deste município. Os objetivos específicos desse projeto: criar grupos de apoio e escuta ativa, oferecer orientação psicológica e social, promover palestras e capacitações, incentivar a troca de experiências entre essas mães e pais, facilitar o acesso a direitos e políticas públicas, desenvolver ações de inclusão social. O público-alvo desse projeto são as mães e os pais com crianças neurodivergentes, tanto TEA, TDAH, síndrome de Down e outras neurodivergências. A metodologia: o projeto será desenvolvido por meio de encontros semanais ou quinzenais, rodas de conversas, atendimento com profissionais, psicólogo, assistente social, terapeuta, palestras educativas, oficinas práticas, eventos de conscientização. Ações do projeto: criação de grupo fixo de apoio desse grupo Laços Atípicos, campanha de conscientização sobre o autismo e outras neurodivergências, parcerias com escolas e unidades de saúde, atendimento individual quando necessário e também em grupo, encaminhamento para serviços especializados. Os recursos humanos necessários, que eu já busquei algumas parcerias, tá bom? A maioria que é de forma voluntária, com psicólogos, assistente social, outros voluntários de outras áreas, profissionais da saúde, educação, professora e vereadora Sabrina Ruivo. Os materiais necessários nesse projeto: espaço físico e adequado, cadeiras e mesas, material gráfico, informativo e equipamento de multimídia. As parcerias que eu busquei: a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, ONGs e associados, professoras especialistas em educação inclusiva, professora e vereadora Sabrina Ruivo, psicólogas e terapeutas. Os resultados que nós esperamos com esse projeto ao longo do tempo: redução da sobrecarga emocional dessas mães e pais atípicos, fortalecimento da rede de apoio e da rede de apoio pública também, maior acesso à informação e direitos, inclusão social das famílias, melhoria na qualidade de vida. Considerações finais desse projeto: o projeto Laços Atípicos é uma iniciativa essencial da professora e vereadora Sabrina Ruivo e suas parcerias, bem como a psicóloga especialista em aba, Alana Dark, para promover acolhimento, dignidade e inclusão. Ao cuidar das mães e pais, fortalecemos toda a estrutura familiar, contribuindo assim para uma sociedade mais justa,
humana e consciente. Brasilândia de Minas, 4 de maio de 2026. Muito obrigada, pessoal, pela atenção. Contem comigo. Concedido, Felipe Andrade. Boa noite a todos. Em nome do nosso amigo Raimundão, cumprimento a todos aqui presentes, principalmente as meninas aí, pessoal também da área da saúde, e ressaltar aqui também a presença do nosso ex-vereador, né, Norival Silveira, que fez um trabalho espetacular aqui, enquanto esteve aqui na Câmara Municipal. Gosto muito de estar conversando com ele, pegar algumas dicas lá também, agradecer a presença, e gostaria aqui de comungar com a palavra, né, de alguns vereadores aqui. A gente está vendo a realidade do nosso município hoje, não está favorável, né, mas a gente tem que ficar escutando, né, que às vezes a gente se vendeu para o prefeito, que vereador não faz nada. Então, vocês que nos assistem, vocês que vêm aqui, talvez tenham uma noção melhor, né, do nosso trabalho, né, vocês veem aqui quem realmente faz requerimento, quem realmente cobra, quem realmente leva denúncia, quem realmente, muitas das vezes, como o Arley disse, a gente às vezes acaba não postando e deixando o processo jurídico correr um pouco mais por baixo, até mesmo para não alarmar, né? Tem algumas denúncias do Ministério Público que hoje até segue em segredo de justiça. Algumas delas já vêm chegando aqui, né, ao prefeito. A gente sabe que a justiça brasileira ela é um pouco lenta, mas vocês podem ter certeza, né, e vocês que estão aqui também, leve a população, que aqui tem vereador que quer trabalhar sério, tem vereador que fiscaliza, tem vereador que quer ver a cidade realmente melhorar, né? Sabemos que a atual administração não está passando por esse momento bom, mas nós estamos de olho, nós estamos fiscalizando, nós estamos fazendo as nossas denúncias, e sabemos que o processo é um pouco demorado, mas como disse o Arley, o tempo de Deus também ele não falha, né? Ele sabe dos melhores momentos. E gostaria aqui também, né, de ressaltar, infelizmente, né, a perca que nós tivemos aqui, né, da menina Johanne, né, filha do Alderico e da Patrícia, né, fazer a nossa solidariedade aqui da Câmara Municipal, porque quem tem filho sabe a dor, né, que eles passaram e estão passando, né, no luto. Perdeu um adolescente, né, por um acidente muito doloroso, né, e eles ainda tiveram uma atitude muito nobre, porque é uma decisão muito complicada, né, que é doar os órgãos dela, né. Então, assim, vai salvar outras vidas, né. Infelizmente tivemos essa fatalidade. Eu estava até trocando ideia com o doutor Fernando, se havia alguma possibilidade de nós apresentarmos um projeto quanto a essas bicicletas elétricas, só que, infelizmente, né, é um veículo de trânsito e cabe à União legislar e fiscalizar sobre eles, né? Nós não temos aqui, por exemplo, uma guarda civil, né? Porque se a gente tivesse uma guarda civil, poderíamos criar uma lei para a guarda civil fiscalizar o uso de capacete, velocidade, idade mínima, mas nós pedimos aqui, pelo menos, né, aos pais e ao Poder Executivo, que faça campanha nas escolas. Nós estamos vendo muitas crianças que ainda não têm essa maldade do trânsito, criança de 7, 8, 10 anos, pegar uma bicicleta elétrica. Essas bicicletas elétricas, elas correm muito. Nós sabemos que nós, motoristas, também, muitas das vezes, não estamos respeitando, talvez, a sinalização, correndo demais, mexendo no celular. Então, assim, quem passa por uma dor dessa vai entender o que é. Então, acho que, no mínimo, a gente fazer um trabalho de conscientização, viu, senhor presidente? Eu acredito que a Câmara pode fazer esse trabalho também, não só a Prefeitura, a gente mandar fazer uns folhetos, a gente ir nas escolas, conversar com os pais, conversar com os alunos, para tomar cuidado com essas bicicletas elétricas, seguir as normas, usar pelo menos um capacete, manter a manutenção em dia, conscientizar também os motoristas, a gente fazer essas campanhas, porque a gente, infelizmente, não vai poder aqui fazer uma lei que, por exemplo, só pode andar de bicicleta elétrica acima de 15 anos, ou só com capacete, ou só com curso de habilitação. Infelizmente, não compete, né, a nós fazer essa lei, mas nós podemos, pelo menos, fazer uma campanha de conscientização. Então, gostaria aqui de pedir 1 minuto de silêncio, né, pela alma
da querida Johanne, né, em respeito à família, nós vamos fazer 1 minuto de silêncio. Que Deus dê a ela um bom lugar e conforte os corações dos pais, amigos e familiares. Boa noite, muito obrigado. Concedido, vereador Nerivaldo. Bem, falando aí, usando um pouco aí sobre a fala do novo colega vereador Felipe Andrade, eu gostaria só de deixar claro aqui para a população que eu já havia recebido um pedido, né, alguns pedidos, para que naquela rua onde aconteceu, exatamente naquela rua onde aconteceu aquele acidente, fosse feito quebra-molas pelo motivo dali ser uma área escolar. Então, se esse pedido tivesse sido atendido, talvez poderia ter evitado esse acidente. Nossa cidade, como o vereador Felipe aqui falou a respeito de conscientização, educação no trânsito, não adianta também educar o trânsito se não tiver placa, né? Você anda em Brasilândia, você não vê uma placa, você vai ver um gato pingado de placa para aqui e para ali, falando essa rua é preferencial, pare, né? Siga, vira aqui, não tem. Então é vergonhoso. Então quando a gente vem aqui falar da administração, é com propriedade, porque realmente, como eu disse, a cidade, ao invés de avançar, está regredindo. Então recurso vem, verba tem, são 12 milhões praticamente por mês para a administração gerir todas as demandas da cidade e, infelizmente, o povo está padecendo. Então, é lamentável a situação, né, o ocorrido aí com a jovem Johanne, uma menina promissora, né, tinha grandes sonhos e é lamentável para a família a perda. Mas nós temos que tomar devidas precauções para que isso não venha acontecer com outras famílias, porque realmente é vergonhosa a situação da nossa cidade. Uma cidade mal iluminada, ruas onde há um determinado espaço tem energia nas casas, outros mais para frente tem, e num determinado espaço no meio ali já falta energia. Aí é onde as pessoas têm que fazer gato, puxar do outro, vizinho e tal, para ter energia na casa. Então isso é a administração que tem que tomar essas providências. Isso é lamentável, é vergonhoso, né? Há também outras situações aí que nós, né, tomamos ciência, eu não sei se os outros colegas tomam ciência, é a administração querer forçar um servidor a fazer uma função que não é de obrigação dele. E, inclusive, isso é crime. Né? Só para deixar claro aí para o servidor, vocês têm seus direitos, e esse caso que eu estou citando em específico aqui é o caso das agentes de saúde, que são muitas vezes, estão sendo forçadas, obrigadas a limpar o PSF. Então isso é vergonhoso. Elas têm a função específica delas, que é de visitar, tem meta, então é assunto específico. Então não adianta a administração querer reunir com a gente e falar, vocês são obrigados. Contrata, gente, contrata um funcionário para aquela área de limpeza. Agora você quer pegar um funcionário que ele está lotado em um setor para fazer outra função. Isso causa até um certo constrangimento no servidor. E é vergonhoso e lamentável isso. Gostaria de falar também para o nosso cidadão aí, eu até falei aqui em um vídeo gravado, uma nota que eu soltei, foi através de um corte da fala que eu falei aqui da convocação
da reunião passada, a administração, em perseguição à minha pessoa como parlamentar, levantou falsas, né, levantou umas mentiras com o meu nome aí, melhor dizendo, falando que eu tinha embargado a casa, né, a construção de uma casa de uma senhora. E essa senhora soltou um vídeo, né, acreditando nas informações da administração, que é pura mentira, né, pura mentira, falar que eu embarguei a obra. Eu quero até que a secretária, quando ela vier aqui, ela faça, né, esse esclarecimento, se for possível, dentro do tempo aí, falar em que momento, trazer a prova onde eu embarguei, qual a legalidade que eu tenho para embargar essa obra, né, que eles estavam dispostos a fazer. Eu acho que isso é uma balela da administração, né, e eu até quero mesmo, como eu falei no meu vídeo de esclarecimento, que eles façam a casa dessa senhora, não só a dela, mas de tantos outros, como o Sou Manel, e tantas outras pessoas aí que estão em estado realmente de extrema necessidade, porque a coisa mais triste que tem é você, muitas vezes, ter que tirar do alimento para poder pagar o aluguel. Então, vá lá, faça, né? Alimentar uma esperança nas pessoas ali, fazendo com que essas pessoas dormissem ali na fila do CRAS, né? Então, vá correr atrás, vai fazer essas casas, porque o povo está precisando. E em janeiro, para esclarecer para a nossa população e informar, eu considero como uma tentativa de suborno da administração com relação à minha pessoa. Eles me chamaram, recebi uma ligação para comparecer ali na prefeitura, e eu tive lá na ocasião, e eles me ofereceram um serviço para o meu caminhão nessa empresa a qual eu estou fiscalizando, pedindo esclarecimento aqui nessa casa. Me ofereceram um serviço no meu caminhão, e eu falei com eles que não queria, porque eles ouviram lá que eu estou pagando prestação desse caminhão, prestação alta e tal, e aí eles acharam, né, vamos chamar o vereador aqui, vamos oferecer o serviço para ele, a gente dá o serviço e aí a gente consegue comprar ele. Então eu não tenho nenhum parente meu trabalhando na administração, fico feliz por isso, porque eu me sinto livre para poder cobrar, para poder fiscalizar, para poder falar aqui nessa casa, porque eu não tenho nenhum rabo preso com eles. Me ofereceram o serviço para o caminhão, eu dispensei, porque eu falei que eu não achava legal, da mesma forma como eu sou concursado público e poderia estar lá, exercendo o meu papel. Eu não achava legal eu estar trabalhando na administração e exercer a minha função, até disse na ocasião, falei assim, eu não tenho nada contra, é direito, é legal, né, os novos colegas que têm os seus concursos e continuam trabalhando, não tem nada contra, mas a minha opinião é que eu não acho legal, porque a minha carga horária não me permite, ela me prende de fazer o meu trabalho. Então, com relação aos quebra-molas aí, né, foi feito o pedido, os quebra-molas não foram feitos, né, as pessoas que fizeram o pedido, e ainda há tempo, né, de vocês ir lá e fazer esses quebra-molas, porque ali é uma área de risco, porque são crianças, como o Felipe diz, criança muitas vezes não tem maldade no trânsito, então poderia ter sido evitado. Então, vá lá, faça, né, o quebra-mola, não só lá, foi apresentado um projeto aqui nessa casa com relação aos monitoramentos de câmera nas escolas, nas unidades de saúde, no PA, e até hoje não foi feito. Há um tempo, né, estipulado no projeto, mas a gente sabe que o prefeito, ele não, o recurso, né, não tiver em mãos, ele não tem essa obrigação de fazer, mas a gente sabe que entra dinheiro na administração. Não só o dinheiro que cai na conta, mas também as verbas de emendas de deputados, como eu mencionei aqui na convocação. Então, muito obrigado, era isso que eu gostaria de dizer. E também relatar para vocês que eu vou continuar fazendo meu trabalho, não importa, né? Não importo com as mentiras que a administração às vezes levanta contra o meu nome, com a ameaça que às vezes pode surgir, eu vou fazer o meu papel. Não importa se esse vai ser meu último mandato, meu primeiro e último mandato, mas eu vou honrar o voto de cada pessoa que confiou em mim e vou honrar o mandato para servir a nossa população, para servir os funcionários da administração, defender cada um, defender o nosso povo, aquele que realmente precisa, aqueles que estão esperando e precisando de uma boa gestão. Muito obrigado.
Concedido, vereador Giló. Vereadoras, todos aqui presentes. Eu queria mesmo só parabenizar, né, a fala de cada um de vocês aí. Queria, sim, estar falando em cima de cada um que usou a sua fala aí, mas o tempo é curto e eu queria também aqui estar fazendo um agradecimento, né, onde, em nome do todo a direção do União Brasil, onde eu consegui, nós, né, conseguimos mais uma ambulância, mas a preocupação, eu acredito que vai ficar igual a sua, vereador Lerivaldo, parada. Parece que lá é banco para ficar juntando dinheiro, que não compra nada e a gente passa como até mentiroso. Mas está aqui a prova, não sou vereador de rede social, sou um vereador que trabalha, eu tenho a consciência limpa. Às vezes essa casa é criticada, sim, que nós não fazemos nada, mas eu deito a minha cabeça no travesseiro e eu tenho consciência, eu fiscalizo, vejo como é que está sendo gasto o dinheiro de vocês, mas uma pena que, às vezes, uma verdade e 6 mentiras aqui dentro é que prevalece. Duro é isso, mas a lei é essa, a gente tem de respeitar. Mas eu tenho a consciência limpa, gente, que eu faço. Isso aqui não é obrigação do vereador, não. Vereador não vai em palanque falando que vai arrumar dinheiro para o município, não. Isso é porque cada um vereador aqui preocupa, sim, com a melhoria do nosso povo e pede sim para os deputados. Aí onde que o vereador, depois que o dinheiro cai na conta deles lá, parece que vira inimigo. E outra, vereador aqui tem que falar só o que eles querem ouvir. Não pode reivindicar, não pode fazer seu papel porque é perseguido. A prova está comigo, a prova está aqui com o nosso amigo Nerivaldo. Teve mais vereador da base que teve no local e não foi citado o nome dele. Porque ele fez uma convocação aqui com a secretária e virou perseguição. Aqui você tem de fazer o que eles querem, mas aqui tem vereador. Nós não vamos calar, que seja o último mandato, mas que eu vou fazer. Mereceu o que o povo me deu, voto de confiança. Vou sim, isso aí você pode ter certeza. E tem muitas coisas, gente, que eu queria estar esclarecendo, mas não dá muito tempo. Já está cansativo mesmo, vereador, presidente. Agora, igual os vereadores falaram aí sobre as diárias, isso aí já vem, isso aí, ó, de vários carnavais. E eu estou com vocês, eu acho que sim, nós temos de reunir essa casa aqui e dar uma resposta para esse povo que está vergonhoso. Uma diária dessa aí, nossa, dá vergonha de falar. Dá vergonha. E igual o nosso amigo ali falou que o prefeito não sabe, o prefeito ele também ele usa diária, ele sabe muito bem, ele sabe o que tem, ele é enfermeiro, a profissão dele é enfermeiro, ele faz uso também, sabe a dificuldade de cada motorista que usa, né, as suas diárias. E mais, tem muitas coisas para a gente falar, mas eu peço a compreensão de vocês e só quero deixar para todos os ouvintes, eu não sou vereador de barganha, eu sou vereador para defender o município do que for direito. E o que for bom, pode mandar para essa casa que tem meu voto. E o que não for, eu não voto, não. Muito obrigado e boa noite a todos. Concedido, vereador João Henrique. Boa noite, presidente, secretário mais uma vez, demais colegas, funcionários dessa casa. Em nome do pastor Oswaldo ali, cumprimento todos os presentes. Quero aqui parabenizar o vereador Emílio pelo posicionamento, pela compreensão e por fazer parte dessa classe que tanto precisa, que é o vereador Emílio e o vereador Giló, que trabalham nessa área de motorista. Quero dizer que tivemos reunidos e essa demanda é de todos, é da casa. Precisamos resolver, como eu falei com o presidente lá. Presidente, não é João Henrique, Emílio, Giló, Sabrina, Maruzan ou demais colegas que
citaram e falaram, mas é a casa, é o posicionamento, como nós já vem falando há muito tempo, e o senhor tem feito isso, tem nos escutado, tem tentado diálogo, mas infelizmente nós não tivemos êxito nem no requerimento que nós fizemos até o momento. Então, assim, se o prefeito mandar para essa casa, reunir com os motoristas, que parece que vai ter uma reunião dia 16, né, vereador Emílio, no sábado, com todos os motoristas, se eles resolverem lá e mandar para essa casa, a casa vai estar apreciando da melhor forma para ser resolvido. Então, assim, não é A, não é B, não é fulano, não é Beltrano que fez ou que vai fazer, eu vou tirar o mérito de ninguém, não. Isso é mérito de todos, precisa do voto de todos. Então, presidente, era isso que eu queria falar. Queria aqui parabenizar o senhor, o Carlinhos, o Amaruzan e o Arley, né, que esteve lá presente. Os demais não pôde estar presente no leilão, explicaram. Acho que a Sabrina também teve, né, Sabrina? O Felipe. Eu estava em viagem, estava em casamento, justifiquei para o senhor que eu não podia estar presente, mas aqui parabenizar o trabalho que vocês vêm fazendo nesse leilão, que é exemplo para o Noroeste. Brasilândia é referência nesse leilão. Então, assim, parabéns a cada um de vocês, que Deus continue abençoando e dando força para servir o povo, porque eu vou falar para vocês, eu tive familiar com essa enfermidade e não é fácil. Não é fácil. E ver o que vocês fazem por essas pessoas, eu tenho certeza que Deus tem um olhar diferente para cada um de vocês. Queria parabenizar também esta casa, ao presidente e à Sabrina, pelo evento que vocês fizeram. Também estava para Ipatinga, não pude participar, mas estava presente nas redes sociais, vendo. Parabéns a cada um de vocês, cada um envolvido. Continue com essa intenção, que a intenção é muito boa, e pode sempre contar comigo, que eu vou estar aqui, pelo menos orando por vocês e pedindo que Deus continue abençoando cada um de nós. Muito obrigado, presidente. Boa noite novamente. Eu gostaria de cumprimentar os nobres colegas vereadores, cumprimentar o público de casa, e em nome do ex-vereador Norival, que eu chamo ele, eu tenho uma estima muito grande por ele, chamo ele de meu professor, porque se eu estou aqui sentado nessa cadeira hoje, eu devo aquele homem ali, seu Norival. Foi ele que deu o primeiro passo, não o primeiro convite que eu tive para me candidatar, mas foi o convite que me convenceu. Foi o nosso amigo e ex-vereador Norivaldo. Muito obrigado, meu amigo, boa noite. E se tratando do leilão, como o vereador Carlinhos já falou aqui, o João Henrique falou, muitos aí falaram, eu queria primeiramente parabenizar os vereadores que diretamente estão envolvidos lá, né, que tiveram lá. Queria agradecer muito mesmo, parabenizar. Eu teve vários vereadores aqui também que me justificou, que não pôde ir, que tinha seus compromissos, e a gente tem mesmo, né? Queria agradecer aqui do fundo do meu coração os servidores dessa casa que participaram, a Stephanie, a Luara, a Kelly, a Selma, o Keiverson, o Maurílio, que tiveram lá e através de um convite nosso, ficaram lá os dias que precisaram, ficaram lá o domingo todo com a gente, deu maior força lá, né, Carlinhos? Esse nosso amigo, falei, o Keiverson, que o tempo todo, desde o início das primeiras reuniões, ele participou voluntariamente, não foi, não estava a serviço da Câmara, não, mas voluntariamente participou de todas as reuniões, participou de todos os vídeos, e agradecer também à população de Brasilândia, porque a população de Brasilândia, em se tratando de ajudar o próximo, essa Brasilândia é diferente. Eu não sei se aqui, o Carlinhos já falou que a arrecadação, né, que foi de 677 mil brutos, né, mas deve sobrar aí depois de, apesar que a gente gasta muito pouco, né, Carlinhos, a despesa é muito pouco, é praticamente quase tudo doado,
mas deve sobrar aí seus uns 650 mil, onde 20% vai para a praia, deve dar uns 100 e poucos mil. Vamos dividir, esse ano vai dividir, vamos pôr um pouco por Laima Maria, mas vai dividir nas associações aí. E agradecer muito mesmo, parabenizar também a coordenação do leilão, e desde quem faz a limpeza, manejo, quem faz o transporte do gado, quem pede as doações, pede o gado, pede a doação no comércio local. Agradecer e parabenizar a todos mesmo envolvidos. Como o Carlinhos já disse, lá já está funcionando, o hospital lá em Unai já está funcionando. Só estava fazendo as prevenções, né? Agora, no segundo semestre, já vai começar a fazer as quimioterapias, que é uma coisa muito importante para a nossa região. Todo mundo sabe o desgaste que é tanto da pessoa que está fazendo o tratamento, como para os acompanhantes deslocar daqui de Brasilândia ou da região para ir para Barretos, o desgaste que é. Eu sei, porque eu já acompanhei um primo meu que chegou a falecer, o desgaste que é você ficar em casa de apoio, ficar longe de casa, esse transporte, só esse transporte daqui para lá já é muito desgastante. Então, por isso eu queria deixar aqui meu agradecimento a toda a população de Brasilândia pela mobilização que foi. Que festa maravilhosa. Igual eu estava falando, o leilão lá de Unai, que é o do Arca de Noé, arrecada mais do que Brasilândia, mas assim, lá são 4 instituições que movimentam o leilão, mas em compensação são 4 instituições que também recebem esse dinheiro. Brasilândia aqui não, aqui o leilão a renda do leilão é direcionada totalmente para o Hospital do Amor. Tira só essa porcentagem que fica aqui em Brasilândia, que já é muita coisa, já é uma ajuda muito grande para onde vai. Nos anos anteriores está indo para a PAI, já ajuda muito. Sabemos da dificuldade da PAI de Brasilândia também, na medida possível a gente ajuda do jeito que pode também, mas deixar aqui meus parabéns e deixar aqui o convite, tanto para a população, como para os 9 vereadores que não puderam contribuir esse ano, que o ano que vem tira um tempinho, tira um dia, 2 dias, uma semana, o que puder, para estar ajudando, porque não é uma causa minha, não é a causa do Carlinhos, não é a causa do Ar, não é a causa do Maruzão, é a causa de todos nós. Eu acho que, e não é, aqui a gente está lá, igual eu deixei bem claro lá já, para quem está com o microfone na mão, não faz questão, hora nenhuma, de falar lá como vereador, como presidente de Câmara, não faz questão. Minha prestação lá é com Deus, minha prestação de conta é com Deus, não faço questão de aparecer de frente do leilão. Eu quero fazer minha prestação com Deus e pedir a Deus, como diz o Carlinhos, pedir a Deus, ajudar e pedir a Deus que a gente nunca precise daquele local. Só dar mais um ressaltado aqui sobre os títulos eleitorais. A Câmara, em parceria com o cartório eleitoral, continua fazendo o título até dia 6. Então, portanto, só falta amanhã, que é dia 5, e depois da manhã, que é dia 6. Aí, esse ano não tem mais, não é só Brasilândia, não. É qualquer lugar. Não faz mais, não resolve. A única coisa que pode ser feito a partir dessa data é somente verificar como que está o título. Mas se tiver alguma pendência, acabou. Né? Não precisa ir lá em João Pinheiro, não adianta em João Pinheiro, não adianta em Unai, Bonfinópolis, Santa Fé, que não resolve mais. É até dia 6, e nós conseguimos estender o horário, fizemos um pedido para o cartório eleitoral de João Pinheiro, conseguimos estender o horário, que vai ficar, presta atenção, vai ficar dia 5, hoje é dia 4, vai ficar 5 e 6, das 8 da manhã às 11 e das 13 às 17, às 17, né? Então é das 8 da manhã às 11 da manhã e das 13 às 17 horas, dia 5 e 6. Então, portanto, quem não fez ainda, quem não regularizou o seu título ainda, corre aqui na Câmara e regulariza.
Parabenizar a vereadora Sabrina, que vem empenhada aí na causa que é minha também, Sabrina. Parabenizar pelo projeto. Espero que o projeto passe aqui, né? Eu tenho certeza que vai passar, que todos os vereadores, e espero que o executivo nos ajude a executar, né, Sabrina? Porque não somos nós que temos a caneta, né? Mas, assim, parabenizar pelo seu esforço, pelo seu empenho. É igual eu falei aquele dia lá no evento. Muitas mães aí cobram, porque não tem, nada tem se feito, né? Praticamente nada tem se feito, mas eu acho que já alguma coisinha já está melhorando. A gente vem lutando aí com as armas que tem, mas não é. Para o vereador, a gente vem conseguindo emenda aí, igual a Sabrina tem conseguido, o Felipe conseguiu a emenda para fazer a tão sonhada sala sensorial, mas não depende só da gente. Depende do executivo para estar executando as obras, executando, fazendo valer das emendas que a gente põe lá. Deixar aqui meus sentimentos também, né? A família do nosso amigo Alderico, que Felipe falou de um exemplo de vida aí, né? Que a família fez, doando os órgãos da Johanne. E mais exemplo ainda, Felipe. Você estava lá ontem no leilão, você pôde observar um pai vir enterrar uma filha da idade que foi, da forma trágica que foi, e ontem ficou o dia inteiro nele no leilão, né, Carlinhos? O dia inteiro disponibilizando seu serviço voluntário. Uma pessoa dessa merece o respeito da gente, merece os aplausos. Assim, eu fiquei de queixo caído. A gente, no final lá, o Josias mencionou o nome dele lá, parabenizou ele. Eu acho que não teve ninguém que estava lá ontem que não emocionou. Que é uma pessoa com a dor que ele está sentindo. Que eu acho que não existe no mundo ninguém, não tem pai, não tem mãe que está preparado para uma dor dessa. Eu sei que eu perdi um irmão novo também, jovem, por acidente. Eu sei que a barra que nós passamos lá em casa, e que passamos até hoje. Minha mãe até hoje chora, a gente encontra ela chorando devido ao acidente do meu irmão, que foi fatal. Assim, por isso eu queria muito, de coração, do fundo do meu coração mesmo, levar meus sentimentos à família do Alderico e parabenizá-los pelo gesto de querer ajudar o próximo. Meus sentimentos. Sobre as sinalizações aqui da cidade. Assim, eu acho que nós devemos também, a Câmara, igual vocês já foram falado aqui, eu acho que a Câmara tem que ajudar também, fazer nesse programa, conscientização nas escolas, mas também nossa cidade está à mercê de uma sinalização. Você vê que não tem uma sinalização, não quebra-mola. Não tô justificando que a fatalidade que ocorreu com a Johanne é culpa de... Não estou querendo culpar ninguém aqui, não. Mas nós podemos tentar evitar... a mesma coisa dos pais. Os pais, eu acho que tem que ter um olhar especial para essas crianças aí. Eu estou cansado de desviar aí de criança de 8, 9, 10 anos, com 3 crianças na bicicleta elétrica. Isso aí é muito perigoso. Quem anda devagar talvez dá conta de frear, dá conta de desviar, mas tem hora que a correria do dia a dia é tão grande que tem hora que você excede. Não excede, porque uma via, você está andando a 40, uma menina dessa idade passa na sua frente de uma vez, você não dá conta. Não é porque nem tanto porque está com velocidade excedida. Mas eu acho que tem que envolver todos. Tem que envolver pai, mãe, escola, os poderes executivo, legislativo, e no papel que der para ajudar e deixar a politicagem para um lado e tentar ajudar para não ficar pior. Porque todo dia a gente está vê uma cidade igual Naí, diz que é 3, 4, 5 acidentes todos os dias. Por isso eu acho que foi louvável os requerimentos aí, e parabenizar quem fez. Questão o vereador citou aí, sobre
parentes, que quem tem parente funcionário do município, eu sou exemplo que eu tenho, minha esposa, acho que todo mundo aqui sabe, minha esposa trabalha lá no PA, mas nunca, o Felipe Andrade está aqui do meu lado, e que é prova, nós tivemos conversando com o prefeito lá, e coloquei o cargo dela à disposição. Ela não passou no concurso, falei com ele que se for para eu fazer barganha para segurar o emprego dela, que ele pode mandar ela embora no outro dia. Se ela não tiver competência para estar lá, igual ela não passou no concurso, eu não acho correto. Se ela não tiver competência técnica para exercer o cargo, eu acho que tem que mandar embora. Eu não faço, eu deixei bem claro para ele que eu não faço barganha com o prefeito, com o executivo, para segurar a vaga de esposa minha em serviço de prefeitura. Se tiver a vaga, se ela tiver capacidade técnica para exercer, tudo bem, mas se for por meu pedido, para eu ir lá pedir para fazer barganha, isso aí eu não faço, não. Eu acho que os vereadores aqui todos me conhecem, sabem da minha índole, sabem da minha vontade de acertar e andar o mais certo possível. Eu sei que todos nós estamos sujeitos a erros, e se eu errar, eu estou disposto a pagar, mas sobre isso aí, comigo, não tem, não. Ou seja, só justificar aqui, o Lorival tinha mudado de lugar ali, o ex-vereador aí. Obrigado pela presença, ex-vereador atuante em Brasilândia, tem um legado brilhante. E muito obrigado aí pela presença. Desculpa aí, porque o senhor mudou de lugar aí, estava perto do pastor Oswaldo, aí não deu para te ver, não. concedido, Edson Fernandes. Aproveitar o gancho do vereador João Henrique, em nome do Valdeci, nosso ex-vereador também, muito presente aqui na Câmara, cumprimentar a todos e desejar a todos uma boa noite, aos que se faz presente e aos que estão em casa. Obrigado, Valdeci. Pastor Oswaldo, obrigado, viu, pela presença. E em nome de vocês, eu agradeço a presença de todos. Olha, vereador Edson Fernandes, eu não sei se Valdeci está muito novo, ou se ele estava com a cabeça baixa lá mexendo no celular. Desculpa, meu amigo, ex-vereador dessa casa também. Boa noite para o senhor. Eu realmente não vi o senhor também, não. Pedi desculpa em nome de todos lá, que eu acho que você estava com a cabeça baixa aí. Está pensando, né? Ou rezando. Tá jovem, cabelo grisalho. Solicito ao secretário a leitura da ordem do dia. Ordem do dia. O presidente da Câmara Municipal de Brasilândia de Minas, no uso de suas atribuições regimentais, faz anunciar a seguinte ordem do dia para a reunião ordinária de 4/5/2026. Apreciação e única discussão do projeto de lei número 011 de 2026, institui a política municipal de benefícios eventuais no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, do município de Brasilândia de Minas e da outra providência. Apreciação e única discussão do projeto de lei número 013 de 2026, define a jornada diária de trabalho dos agentes comunitários de saúde, ACS, e dos servidores da limpeza urbana e de obras do município de Brasilândia de Minas entre os meses de maio e novembro, e da outras providências. Apreciação e única discussão da emenda número 001 desse projeto 013 também de 2026. Elton Pérez Ferreira. O projeto de lei número 011/2026 institui a política municipal de benefícios eventuais no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, do município de Brasilândia de Minas e da outras providências, sendo que recebeu parecer favorável nas comissões competentes, eu coloco em discussão. Encerrada a discussão, eu coloco em votação. Está em votação os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto de lei número 011 de 2026, que permaneça como estão. Os que forem contrários, que por favor se levantem. Aprovado, 10-0.
O projeto de lei número 013/2026 define a jornada diária de trabalhadores dos agentes comunitários de saúde, ACS, e dos servidores da limpeza urbana e obras do município de Brasilândia de Minas Gerais, entre os meses de maio a novembro, e da outras providências, sendo que recebeu parecer favorável nas comissões competentes, eu coloco em discussão. Pela ordem, presidente. Concedido. Boa noite a todos. Como vocês disseram aí, ressaltar a presença do nosso ex-vereador Valdeci Madureira. Acho que ele está um pouquinho mudado o semblante dele ali, quase que nós não reconhecemos, mas prestou aí um grande trabalho aqui na Casa Legislativa. Muito obrigado pela presença. Pessoal, esse projeto 013, né, de minha autoria, que apresentamos na reunião passada e hoje vai ser aqui votado, é um projeto pensando nos nossos servidores, né, públicos que trabalham diretamente, né, no sol, em contato com a população, serviços braçais, né, preocupado, porque nós sabemos que nossa região é uma região seca, uma região quente, né, todos nós aqui sempre reclamamos do calor, principalmente nesses períodos, né, de maio a novembro. Então, pensando nesses trabalhadores, fui a loco, né, presenciei aí pessoas até de mais de 60 anos trabalhando num sol escaldante de 3, 4 horas da tarde, capinando, né, beira de asfalto. Então, a gente preocupado com isso, tem também os agentes de saúde, né, os agentes de combate às endemias já foram ali reajustados, né, com a Secretaria de Saúde para trabalhar essa jornada 6 horas corridas, assim como né, aqui na Casa Legislativa também, né, nós aqui, os servidores trabalham 6 horas corridas, né, que é de meio-dia a 6, que o nosso horário é diferente. Então, eu proponho, né, esse projeto aqui hoje, para os senhores apreciarem, que tenho certeza que não haverá prejuízo à qualidade do serviço, pelo contrário, né, inclusive conversei com várias das pessoas que trabalham na limpeza, nas agentes de saúde, várias têm que sair, por exemplo, ela está lá no campo, está lá no centro, capinando uma área, fazendo uma limpeza, tem que ir lá, bater o ponto, voltar de novo 11 horas, depois voltar 1 hora depois, bater o ponto de novo, na hora de ir embora, bater o ponto de novo. Então, assim, além de ficar cansativo, perde a qualidade, né, do serviço. Eu acho que ninguém de nós aqui, né, quer bater uma enxada ali, talvez 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, aquele sol escaldante. O serviço vai ser feito. Eu não estou querendo mandar na forma que a prefeitura vai executar o trabalho, né? É um período limitado, que é o período mais quente. Se a prefeitura, posteriormente, achar que não haverá prejuízo, né, à qualidade do serviço, que continue durante o decorrer dos meses, porque eu acredito que de 7 a 1 hora dá para fazer o serviço, não está tão quente. As mães que têm que levar a criança na creche, que não tem ninguém para levar, dá para deixar as crianças na creche às 7, e as crianças que ficam o dia inteiro tem que buscar 4h20. Então, nesse horário de 4h20, já vai estar liberado. E não precisa de sair doido, caçando alguém para poder buscar a criança, porque não consegue, às vezes não tem uma estrutura familiar. Então, esse projeto, colocamos aqui hoje uma emenda que é 001, só de praxe mesmo, para resguardar mais ainda vocês, servidores, que não poderá ter prejuízo salarial, nem bonificação, né, para vocês por essa redução, porque a norma CLT já fala que quem faz as 6 horas corridas direto é como se valesse as 8 horas, né, com uma pausa para um lanche, então não faz horário de almoço. Eu acredito que não vai impactar na qualidade do serviço, vai atender, né, esses servidores que, quem tiver acesso ou quiser ter acesso ao projeto, que é os servidores que está ali no sol, diante do exposto ali. A gente talvez não tem fornecimento nem de EPIs, protetor solar, enfim. Então, acredito que esse horário aí adequa bem, avalia aí agora, vereadores, e a gente espera que o município concorde com esse projeto, sancione a lei, olhe por esses servidores, né? A gente espera esse olhar com carinho aí e que esse projeto seja aprovado aqui hoje, mandado para a prefeitura e que volte para aqui sancionado
e que se torne lei e faça cumprir. Muito obrigado. Concedida, Edson Fernandes. Boa noite, presidente, vice-presidente, secretário, vereadora, vereadores, público presente. Eu quero parabenizar o vereador Felipe pelo projeto. A gente sabe o quanto é difícil esse sol de setembro, outubro, né? Nós não podemos deixar também de lembrar que esse projeto ele é de competência do executivo. Porém, aqui na casa a gente está do lado do trabalhador, do lado do povo. Então nós vamos torcer aí para que esse projeto seja avaliado com carinho, igual o vereador falou, sancione e traga essa melhoria aí para os nossos trabalhadores, em especial o pessoal da saúde, da limpeza, né, como o vereador colocou. Sabemos nós, vereador, que movimentação de pessoal é de competência do executivo, né? Mas também é dever nosso dessa casa elaborar as leis e mandar. Vai chegar lá inconstitucional? Vai. Mas vai caber a avaliação deles lá, a consciência, sancionar e colocar o projeto em prática, né? Então, assim, é só para deixar ciente que isso aqui está fazendo o papel da Casa Legislativa, mas vai ser decidido lá até por ter respaldo judicial, né, constitucional. Mas parabéns, parabéns. É um projeto muito bem elaborado e vamos torcer para a gente trazer esse projeto sancionado aqui, parabenizar o pessoal que realmente tanto merece. Muito obrigado. Encerrada a discussão, eu coloco em votação. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto de lei número 013/2026, que permaneçam como estão. Os que forem contrários, que por favor se levantem. Aprovado, 10-0. Solicito ao secretário que proceda a chamada final dos senhores vereadores. Adalton Lopes Abrantes, Amaruzan Gonçalves dos Reis, Arley Valadares Machado, Edson Fernandes Salles, Emílio Alves Braga, Elton Pérez Ferreira, João Henrique Zica da Rocha, José Carlos Pereira de Santana, Luiz Felipe Silva de Andrade, Nerivaldo Alves de Miranda e Sabrina Lúcia dos Santos Oliveira. Agradeço a presença de todos e convido-os para a próxima reunião ordinária, dia 18/5/2026. Boa noite a todos e muito obrigado pela presença.